Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Esse podcast é para você, que também se interessa pela técnica de mapeamento conceitual e busca conhecer novas maneiras de utilizá-la em sua rotina profissional. Hoje a conversa vai ser sobre como usar mapas conceituais para coletar dados. Se interessou? Então, se você está nos acompanhando pelo YouTube, já deixa um like para dar aquele incentivo e vamos para o bate-papo de hoje. Eu sou a Marília e neste episódio eu vou falar com o Adriano Nardi, que vai comentar um pouco sobre parte de suas experiências acadêmicas e como ele utilizou o mapa conceitual especificamente em um trabalho publicado em 2019 na revista Ciência e Educação como instrumento de coleta de dados. Este trabalho está intitulado como O que revelam os mapas conceituais dos meus alunos, avaliando o conhecimento declarativo sobre a evolução do universo. Adriano, vou passar a palavra para você, assim você se apresenta melhor. Aproveito para agradecer o seu aceite em participar deste episódio. Para mim é um grande prazer atender esse convite, recebo com muita alegria, tanto por participar desse podcast do Conceituados, quanto para falar de um trabalho que nós publicamos que realmente é bastante interessante e que toca nessa funcionalidade dos mapas conceituais, como instrumentos de coleta de dados. A gente utilizou dessa forma nesse artigo, e alguns outros também. Bom, primeiro me apresentando, meu nome é Adriano, como a Marília já mencionou, eu sou doutorando em ensino de física, pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências, da Universidade de São Paulo. O meu projeto de pesquisa, meus interesses de pesquisa, abordam a utilização dos mapas conceituais como ferramentas avaliativas, a partir da análise da natureza das proposições contidas nos mapas, e algumas estratégias para estimular a construção de mapas conceituais que, de fato, representem a estrutura conceitual do mapeador. Eu sou formado em licenciatura em Física pela Unesp, de Rio Claro. Fiz um mestrado em Ensino de Ciências, também no mesmo programa da USP, no programa de pós-graduação em Interunidades, Ensino de Ciências. E sou membro do grupo de pesquisa Mapas Conceituais na USP Leste, desde 2014. E venho trabalhando com mapas conceituais desde então. Então, agradeço mais uma vez o convite, Marília, e vamos discutir o assunto. Bom, Adriano, então, para começar, qual que é a vantagem, então, de se utilizar mapa conceitual como instrumento de coleta de dados? Eu acho muito interessante essa estratégia por causa da natureza do mapa conceitual, né? O mapa conceitual, ele expressa, interessante que ele expresse com maior clareza possível, maior transparência possível, a estrutura conceitual do mapeador. Ou seja, o fato de relacionar os conceitos através das proposições e integrar isso em uma rede proposicional que responda a uma pergunta conceitual é um esforço de representação do conhecimento que o mapeador tem, que, se é bem sucedido, ele representa de fato aquela estrutura que o mapeador tem. E isso é uma riqueza muito grande de dados. Para se extrair de outra forma que não seja um mapa conceitual, de alguma outra ferramenta, isso seria bastante trabalhoso. Não é impossível, naturalmente, mas seria bastante volumoso o material a ser colhido e analisado. E com o mapa conceitual, isso já vem, vamos dizer assim, de forma mais ilustrada, de forma mais visual, assim, mais uma representação bastante interessante para rapidamente o pesquisador compreender como é essa estrutura conceitual do mapeador. Então, isso é interessante de várias perspectivas. Se um pesquisador que está estudando como pensa o mapeador, enfim, a pessoa que fez o mapa conceitual, isso sai a um custo muito baixo, vamos dizer assim, né? Apenas que o mapeador saiba fazer mapas. E tudo bem, isso não é assim tão trivial, mas é um esforço válido, porque a riqueza das informações ali contidas, ela vale o esforço, né? A gente, até esse momento, quando publicamos esse artigo, escolhemos o mapa conceitual, porque realmente é uma ferramenta bastante poderosa para ilustrar essas estruturas de conhecimento. Através desse organizador gráfico, essa representação é possível. E é uma riqueza de dados para o pesquisador.
Mas nesse artigo, o objetivo, né, parte dos objetivos aí desse seu estudo era exatamente verificar o que os alunos pensavam sobre aquele dado assunto, né, no caso mais específico, universo, né? Esse era o objetivo do trabalho, era buscar o entendimento, conhecer, né, o entendimento dos alunos a partir do mapa, né, a partir do mapa que eles fizeram. Esse foi um pouco do desenho da metodologia do trabalho. Se você puder detalhar um pouco mais. Nós escolhemos o mapa conceitual como fonte de dados desse trabalho, justamente acreditando que ele representa esses modelos conceituais que o aluno em questão, né, o estudante que fez o mapa conceitual, ele expressa. E também nós fizemos uso de um questionário de conhecimento declarativo, ou seja, um questionário que ali o estudante teria que responder algumas afirmações, né, o quanto ele concorda ou discorda de tal afirmação, e esse dado ele poderia ser confrontado, vamos dizer assim, com a expressão do mapa conceitual. Então, se é um aluno que demonstra um conhecimento científico da questão do universo, no caso do tema desses dados coletados foi os estudos em torno do universo, se espera que o mapa dele tenha informações relevantes, tenha informações bem estruturadas, articuladas e aprofundadas. A mesma coisa, o contrário, né? Um aluno que tem pouco conhecimento, a gente espera que isso se reflita no mapa dele, né? Agora, o interessante não só nós utilizarmos mapas de alunos, de mapeadores, né, estudantes, mas a forma que foi utilizada, né? Porque numa tarefa com mapa conceitual, é muito importante não só o formato da tarefa, como é demandada essa tarefa, ou seja, o que exatamente é pedido para ser feito nesse mapa. Então, existem várias formas, né, de se pedir um mapa conceitual para alguém fazer. Você pode faça um mapa tema livre. E aí o mapeador fala do que melhor ali aparece na sua cabeça, mapeia o que ele quiser. Ou ele pode ser super restritivo, falar, olha, copie esse mapa que eu estou te apresentando. Então, não dá liberdade nenhuma para o mapeador. Mas, nesse artigo, a gente utiliza um ponto ótimo, né, um ponto ali de extrema otimização entre liberdade de conteúdo e liberdade de formato, que permite, com algumas restrições no formato da tarefa, em como essa tarefa é solicitada, a gente extrair o máximo de informações relevantes para o conhecimento que se pretendia aferir. Então, esse mapa, ele não foi como ele foi pedido, né? Esse é um ponto muito importante de como essa ferramenta foi utilizada nesse trabalho especificamente. Então, não é só a questão de usar mapas como dados, mas como esse mapa foi utilizado. Então, a gente selecionou uma estrutura, né, um mapa que nós chamamos de semi-estruturado, tinha ali 9 conceitos apenas, então o mapeador já não tinha uma infinidade de possibilidades, não, ele tinha que operar dentro desses 9 conceitos, sendo que um desses conceitos era colocado como um conceito obrigatório, ou seja, teria que incluir este conceito na sua articulação da rede proposicional. E é mais que isso, ele teria que responder a uma pergunta focal. Tem algumas particularidades nessa pergunta focal, já dá para perceber que é um mapa diferente. Então, a gente já fez algumas restrições, vamos dizer assim, em termos de liberdade, para que o conteúdo ali expresso, ele já venha num formato amigável ao pesquisador, ao professor, a quem vai analisar essa estrutura de conhecimento. É muito importante porque esses mapas se tornam comparáveis. Eu posso, não só eles refletem a estrutura de conhecimento, mas do mapeador, mas eles podem servir como ferramenta de avaliação, porque eles todos foram solicitados com o mesmo nível de liberdade e restrição. Então, isso tem um poder na resposta muito grande. Então, a gente não perguntava assim, o que você pensa sobre o universo? Não, precisava se responder uma pergunta focal bastante específica. Então, todas esses delineamentos da tarefa, eles influenciam no resultado que a gente vai obter. Então, aquele estudante que tem um maior conhecimento,
sobre o assunto, ele vai ser capaz de articular isso. Rapidamente a gente vai perceber um mapa com um nível de profundidade que se pretendia. Aquele estudante que já tenha mais dificuldades ou que não tenha presenciado o conteúdo, ele já vai ter um mapa com outras características. E isso tudo por conta da delimitação da tarefa, por como esses mapas foram solicitados. Coisa que, se a gente coloca um tema livre, faça um mapa sobre o universo. Cada um vai mapear o que bem entender. Ou simplesmente copia o mapa. Não teria essa... Então, o grau de liberdade na solicitação da tarefa com mapas foi determinante para a qualidade do dado. Então, a partir da delimitação da qualidade do dado obtido, a gente consegue fazer inferências bastante profundas, pertinentes, bastante poderosas em termos de poder de ação sobre não só o nível de entendimento dos alunos, dos estudantes mapeadores, mas em dificuldades e até obstáculos de aprendizagem que ele poderia estar enfrentando, e permite ali uma inferência do docente, ou uma conclusão do pesquisador, uma sugestão, enfim. Então, mais do que o mapa sendo utilizado como coleta de dados, mas como isso é feito, realmente é muito importante para aferir a qualidade desse dado, dentro do que se pretende. Mas me fala uma coisa, agora assim, realmente de curiosidade, né? Porque você trabalhou mesmo com esse formato bem específico do mapa, né, da proposta da tarefa. Você teve alguma dificuldade para analisar esses dados, apesar de todo o valor que vem com ele, mas teve alguma coisa que foi difícil de conseguir observar em relação ao que foi trazido dos alunos? Interessante a sua pergunta, Marília. Claro, existem algumas dificuldades intrínsecas ao projeto, ao processo, né? Dificuldades intrínsecas ao processo. Por exemplo, né, a gente já parte do um pressuposto de que os alunos, os estudantes, os mapeadores, eles vão ter condições de fazer um bom mapa. Então, naturalmente, esse grupo de estudantes passou por uma etapa de treinamento que durou 4 aulas, 4 encontros, para eles conseguirem expressar aquele conhecimento que eles tinham nas suas estruturas conceituais, expressar isso na forma de mapas. E ainda teve estudantes que tiveram certa dificuldade, mas é um tempo razoável, um esforço razoável dentro dessa preparação para os alunos. Então, claro, tudo isso parte do pressuposto que o estudante sabe fazer um mapa que tem alguma fidedignidade com a sua estrutura conceitual interna, né, no seu modelo mental. Então, isso já é uma dificuldade, não tem como escapar dela, utilizando essa ferramenta. Então, é o ônus e bônus. A dificuldade é que, claro, eu sabia as análises que eu pretendia fazer, né? Quando você obtém um mapa, ele não vem já com um gabarito, ele não vem como você avalia esse mapa. Então, existem 2 partes desse processo que são igualmente importantes: analisar mapas conceituais ou analisar com mapas conceituais. Uma vez que eu tenho analisado a estrutura conceitual dos estudantes, é fidedigna, como é que eu posso saber disso? Então, o questionário já me fornece essa informação. Eu já consigo confrontar com os dados que eu obtive no questionário. Então, eu acabo tendo essa validação. Claro, com algumas distorções, no sentido de que são representações distintas. Uma coisa é a pessoa responder um questionário, outra coisa é ela escrever um texto, outra coisa é esboçar um mapa conceitual. Mas o conhecimento ali implícito vai ter um nível alto de fidedignidade se essa pessoa manuseia adequadamente cada uma dessas ferramentas. Agora, quando se obtém um mapa, a pergunta subsequente é: como é que eu analiso esse mapa? O que eu vou olhar no mapa? É só ler? E eu leio por onde? Eu começo a ler por onde? O que eu faço primeiro? O que eu faço depois? Eu vejo quantos conceitos tem? Não dá, porque eu já defini que são 9. Então, assim, o tipo de análise é a pergunta que vem depois. Como eu vou analisar esses mapas para eu obter uma resposta de como é o nível de entendimento conceitual desses mapeadores? Nesse trabalho, em alguns outros que saíram próximo dele, a gente fez uma análise estrutural dos mapas, que é uma análise que foi desenvolvida pelo nosso grupo de pesquisa e confronta dados da disposição dos conceitos utilizados, ali, da relação entre eles, mas sem necessariamente ler o mapa, ou seja, ler as proposições, ler a rede. Então, você tem, por um lado, uma análise que diz respeito à estrutura. Como os mapas foram solicitados da mesma forma, né, com uma estrutura muito restrita, vamos dizer assim, é claro que a estrutura não ia ter grandes oscilações, porque a demanda já estava bem travada. Com relação ao conteúdo do mapa, aí você tem outra questão. Você pode analisar desde o conceito, os conceitos que eles escolheram, como foi essa escolha, todos escolheram os mesmos conceitos ou não,
como foi essa seleção de conceitos estava mais relacionada a certo tipo de material estudado na sala, ou a outro material, ou matemática, ou outra. Né? Então, a gente pode analisar desde o conceito. Depois, a gente pode analisar a proposição, que a gente faz isso também nesse trabalho. Essa proposição, ela pode ser adequada, digamos assim, apropriada, em relação à clareza semântica, ou seja, lá, é uma proposição que a gente consegue ler e compreender a ponto de avaliar se está correto ou incorreto. Então, ela tem essa clareza e está correta de acordo com o conhecimento científico de referência. Isso é uma classificação. Outra classificação eu consigo entender perfeitamente, mas ela está incorreta. A mensagem que ela está dizendo está incorreta em comparação com esse conhecimento científico de referência. Ou ela pode estar não compreensível. É possível. É o que a gente chama de proposição limitada. Ou seja, a clareza semântica está prejudicada. Então, eu não consigo nem estabelecer um juízo se ela está incorreta ou correta, adequada ou inadequada, apropriada ou inapropriada. Mas essa informação também me diz algo, porque essa dificuldade de expressar o conhecimento através de uma proposição pode estar associada ao próprio formato do mapa conceitual, ou seja, ele não está dominando a técnica de representação. Todas essas informações são muito válidas. Depois da proposição, eu vou para a rede proposicional. Então, eu leio o mapa como um todo, vejo o sentido da leitura que o mapeador sugeriu, e vejo se esse mapa ele responde adequadamente à pergunta focal. Lembremos que esse mapa foi construído para responder a uma pergunta focal. Então, tem essas três análises. Né? A análise dos conceitos escolhidos, né, em relação ao material de fonte, a análise da correção proposicional, são adequadas, inadequadas, apropriadas, inapropriadas ou limitadas, e a análise da rede. Então, eu diria que a dificuldade, não só que eu encontro, mas que qualquer um que for utilizar mapas conceituais como coleta de dados vai enfrentar, como que se vai analisar esse mapa? Então, existe um repertório bastante vasto, inclusive boa parte utilizada no nosso grupo, de ferramentas para se analisar os mapas conceituais. Depende-se do objetivo que se quer. Né? Seja um objetivo mais geral e rápido, ou mais específico e detalhado. Então, é escolher o tipo de análise que vai fazer a partir do mapa conceitual. Não se vai olhar o mapa e falar, esse é bom e aquele não é bom. Essa é uma dificuldade que se encontraria. Adriano, então, para a gente já ir caminhando para o encerramento desse episódio, para o nosso ouvinte, né, que acompanha aí o podcast Conceituados, o que você pode deixar, né, de alguma consideração final em relação ao uso do mapa conceitual como instrumento de coleta, alguma coisa que você gostaria também de falar a mais, que de repente não foi abordado aqui, mas que passa um pouco por esse seu trabalho, que a gente focou mais nesse artigo seu aí, que é de um valor muito grande, né, para mostrar um pouco de outras funções, né, que a gente usa o mapa conceitual para além do que já foi discutido até hoje, dentro tanto do podcast quanto até do nosso grupo de pesquisa também. O que você pode deixar um pouquinho para os nossos ouvintes aí? Eu acho que o interessante é colocar, Marília, que nesse caso que eu utilizei o mapa como coleta de dados, eu tinha um objetivo, né? A gente tinha um objetivo de pesquisa, que envolvia o estudante construir o mapa. Então, se o nosso ouvinte for reproduzir, né, nas mesmas condições, aí ele vai ter que balizar de acordo com seus objetivos. A gente tinha objetivos bastante claros, no sentido de aprofundar o máximo de informações relevantes que a gente poderia ter do mapeador, não só do mapa, mas do mapeador, em termos de comparar as estruturas de conhecimento que ele conseguia representar, né, e avaliá-las. Então, esse era o nosso objetivo. Então, ele precisava construir um mapa nessas características e ser avaliado dessa forma. Agora, a primeira coisa é colocar os objetivos na mesa. O pesquisador ou o professor que quiser utilizar mapas para coletar dados, seja para uma avaliação, seja para uma pesquisa com outra perspectiva, tem que se colocar o objetivo claramente, o que se planeja, o que se pretende. A partir daí, é ver como o mapa vai ser melhor utilizado. Por exemplo, já numa sala muito numerosa, talvez a questão do tempo seja um pouco prejudicial, dependendo do que se pretende. Então, todos os estudantes vão ter que ser treinados, eles vão ter que dominar essa técnica minimamente do mapeamento conceitual. Então, claro, tem um custo. É claro, nesse trabalho, o custo valeu, o ônus valeu o bônus. Agora, pode ser que, dependendo do interesse de pesquisa, aí já não vale a pena utilizar o mapa nesse formato. Mas, ainda assim, você pode utilizar o mapa em outros formatos que podem facilitar. Por exemplo, como a gente
também estuda no nosso grupo o mapa com erro, né? O mapa contendo erros, seja nas proposições ou em algum ponto do mapa, há erros ali contidos que o aluno tem que detectar, né? Então, essa também é uma saída muito interessante, que tem a parte positiva, né, o bônus dos mapas, sem ter a necessidade de um treinamento. Então, às vezes, o que se pretende é algo um pouco mais, digamos, modesto e rápido, com dados mais precisos possíveis e no menor tempo possível dentro de uma sala de aula, de um grupo de estudo. E dá para coletar isso também com mapas. Então, a pessoa não precisa fazer todo esse trabalho que nós fizemos nesse artigo. Ela pode fazer algo mais adequado de acordo com seus objetivos. Então, sim, o mapa é uma ferramenta muito poderosa para se obter informações, né, que são os dados para informar a pesquisa, para ser analisados, seja um professor em sala de aula, seja um pesquisador no desenvolvimento do seu projeto. Tá? Só que esses cuidados têm que ser observados. Primeiro, o objetivo. Né? Qual é o objetivo com o que se pretende com esses mapas? Segundo, o formato da tarefa, como essa tarefa vai ser solicitada aos estudantes, dentro do que se pretende. E, em seguida, como esses mapas vão ser analisados, ou seja, a escolha da ferramenta para se analisar esses mapas e chegar às conclusões que se pretendia no início. Então, eu deixaria isso como uma dica para sempre poder extrair o máximo possível desse poderosíssimo organizador gráfico, e evitar eventuais frustrações. É isso aí, falou tudo, né? Já deu até algum tipo de spoiler aí do que pode vir um dia no futuro, apesar da gente também já ter comentado um pouco sobre mapa conceitual contendo erros, né? A gente já teve a oportunidade de fazer episódios que a gente comenta isso, né? Mas, logicamente, o assunto nunca se esgota, né? Então, com certeza, esse daí vai aparecer em algum outro momento. Bom, Adriano, então eu quero agradecer mais uma vez, em nome de toda a equipe do Conceituados, pelo seu aceite em participar desse episódio e por compartilhar mais uma forma de uso dos mapas conceituais com a nossa audiência. Se quiser falar alguma coisa, deixar o recadinho final. Eu agradeço mais uma vez, Marília, o convite. É um prazer falar para esse público de ouvintes e para essa equipe que faz esse trabalho bastante interessante, uma interface entre o que é feito nos grupos de pesquisa e a comunidade que consome esses resultados, essas informações. É um prazer, estou sempre à disposição. Obrigada. E você, ouvinte, obrigada pela sua audiência. Fique ligado, fique ligada nos próximos episódios do nosso podcast. Se esse episódio te agradou, compartilha com aquela pessoa que você sabe que também vai gostar. Aproveita, escolha sua plataforma preferida e fique por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo para você. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.